Eu disse que só de fazer a pergunta para onde vai a economia, há um ponto aí de preocupação. Ou eu estou exagerando? Não está exagerando nem um pouco, William. Na verdade, acho que quando a gente olha, não só a situação agora, mas para frente, as perspectivas são muito preocupantes, né? Para não ser alarmista, são preocupantes do ponto de vista de inflação, são preocupantes do ponto de vista de crescimento, desemprego, desigualdade social. Ou seja, as perspectivas para o Brasil, que já vem numa trajetória que não é de hoje, que é uma trajetória complicada do ponto de vista fiscal, agora pressionada do ponto de vista de inflação, ou seja, né, todos nós estamos perdendo nosso poder de compra, porque a moeda está se desvalorizando. Nós temos, de fato, uma situação difícil. E, junto com isso, embora você tenha dito que a gente não vai falar de política aqui... Não, a gente é obrigado a falar de política, tinha ironia ali. Mas, definitivamente, com uma situação de incerteza. Num ano, véspera de um ano eleitoral, numa corrida eleitoral que começou muito cedo. Isso tudo agrega insegurança. Deixa eu fazer, então, o papel de advogado do diabo, porque, Zeina, eu tenho certeza, nosso público é muito bem informado, ligadaço em assuntos de economia, e na semana que passou, nosso público foi bombardeado com o seguinte noticiário, entre outros. Temos uma redução da taxa de desemprego. Temos previsões que o Banco Central divulgou na semana passada, que, ok, pode ser que seja um pouco mais otimista do que a média do mercado, mas não são previsões ruins do ponto de vista da expansão do PIB. Temos um cenário lá fora que dizem que é complicado, mas nem tanto. Por que tão preocupante então? Se é que você assume que seja preocupante, evidentemente. Eu acho assim, quando a gente vai analisar a economia, tem que tentar separar um pouco fatores de curto prazo e o que a gente tem de perspectiva mais de longo prazo. O longo prazo, ainda que no dia a dia as pessoas não estejam preocupadas, ele é essencial. A gente está falando de um país que década após década, ou tem década perdida ou décadas medíocres, então a gente tem um país com muitos desafios sociais e não dá para ficar, né, toda hora perdendo década, toda hora tendo esse ciclo econômico tão acidentado. Mal saímos de uma recessão, vem essa, é claro que essa com fatores externos, fora do controle, mas enfim, essa questão de longo prazo, que obviamente a gente entra aqui a discussão política, ela é muito preocupante. A gente está falando de um país que provavelmente, o que os economistas chamam de potencial de crescimento, ou seja, o que a gente pode crescer sem esbarrar... O famoso PIB potencial. O que dá para crescer sem esbarrar nos gargalos, sem gerar maiores pressões inflacionárias. O nosso vem sendo reduzido gradativamente. Olha, William, eu acho que deve estar na casa de 1%. Né? Depois de tanta... Eu acho que está na casa de 1%. Já era preocupante quando se colocou em 2%, antigamente era 4 ou 5%. Não, tem analistas que têm números maiores, é muito difícil fazer grandes estimativas com, né, dados ainda tão distorcidos por uma pandemia, mas certamente é muito baixo esse potencial. Então, claro que para a gente acelerar isso, a gente precisa ser mais ambicioso na agenda política. Agora, tem questões de curto prazo, agora colocando, né, respondendo a sua pergunta, que de fato o Brasil não se saiu mal. O Brasil, quando a gente compara a recuperação com outras de emergentes, não foi ruim. A gente de fato teve uma recuperação forte. E estamos colhendo alguns resultados disso no mercado de trabalho. É isso que eu acho que está dando um nó na cabeça de todo mundo. E eu queria ter a oportunidade aqui, desculpe te interromper, mas você vai voltar o tempo que precisar na conversa, na Carla também, para colocar a Paula na discussão. Quer dizer, diante dessa questão, para abrir a nossa conversa, Paula, a Ana Carla nos coloca uma dose fortíssima de preocupação quando olha para frente. A Zeina nos leva a tirar o olhar necessariamente só do curto prazo e considerar a performance da economia brasileira em função do que foram as décadas passadas e como que isso condiciona as seguintes. E qual é o seu olhar? Eu concordo em parte com as duas, mas uma coisa que eu acrescentaria no ponto da Zeina é que realmente nós tivemos uma recuperação da pandemia mais rápida do que até mesmo a nossa consultoria antecipava, né? Mas a recuperação foi desigual. Se você olha, por exemplo, a inflação, que a Ana Carla colocou a preocupação, a inflação para as pessoas de baixa renda, o IPEA tem um trabalho de separar por faixas de renda, né? O pessoal que ganha até R$ 1.600 por mês está com uma inflação acima de 10% faz um tempo já, enquanto as pessoas que ganham acima de R$ 9.000 estão com uma inflação menor. E, além disso, me preocupa um pouco a composição do mercado de trabalho dessa recuperação,
porque a gente está vendo uma recuperação com pessoas que trabalham por conta própria, é muito alta, batendo recorde. Um recorde acima do que a gente tinha em 2019, né? A nossa recuperação foi muito em cima do pessoal de conta própria e agora nós estamos com mais de 25 milhões de pessoas trabalhando assim. E nós temos um nível alto de subocupados. O que são isso? São as pessoas que trabalham menos horas do que gostariam, o que significa que o salário delas é menor do que elas gostariam. Então, como a gente está se recuperando em cima de pessoas que ganham menos do que gostariam, o pessoal de conta própria também ganha menos do que a média do país, né? Isso vai ser um entrave para a recuperação de renda da população, né? Então, eu me preocupo não só com o tipo da recuperação que a gente teve, mas olhando para isso, a perspectiva para o futuro é muito difícil. Acho que esse ponto que ela colocou eu achei interessante, que é o seguinte: essa tal recuperação que surpreendeu ano passado, ela foi carregada de artificialismos. No momento que vem, a sociedade celebra, o setor produtivo celebra, mas quando se erra na mão da política econômica, quando calibra mal, a inflação vem e machuca. É um equívoco a gente achar que essa inflação de 10% é só por causa de efeitos colaterais da pandemia. Não, teve má calibragem de política econômica, nós tivemos excessos do lado fiscal, então agora a fatura chegou. Tivemos isso, Ana Carla? Excessos e também foi mal focalizada. Essa frase da Zênia é dura. Sim, eu concordo. Erramos na calibragem da política econômica. Errou na calibragem e na focalização, ou seja, não necessariamente a gente atingiu as pessoas que de fato precisavam e acabou atingindo quem não necessariamente precisava, impondo um custo fiscal mais elevado do que o necessário para... Vamos dar nome aos bois, então. Deixa eu colocar um número à vontade, Paula, à vontade. No que a Ana Carla está dizendo. No auge do auxílio emergencial, 66 milhões de pessoas estavam recebendo esse benefício, tá? Só que se a gente vê quantas pessoas perderam o emprego durante a pandemia, foi no máximo 10, 15 milhões de pessoas, né? Então, de fato, essas pessoas deveriam ter sido atingidas, mas você teve um excesso muito grande de quem foi atingido, que hoje em dia é muito menor esse índice de pessoas que recebem, né? Mas teve um custo muito grande de dar auxílio emergencial a R$600 por mês para 66 milhões. Custo fiscal, você está dizendo? Um custo fiscal. Exatamente. E que aí detona todo um processo, porque a pressão fiscal vem junto com o desequilíbrio gera pressões também do ponto de vista de confiança, a inflação vem como reflexo também desse desequilíbrio, porque a correção virá de um jeito ou de outro. Então a gente tem um processo que desencadeia toda essa preocupação que a gente tem em relação ao futuro, apesar de uma recuperação rápida, mas como a Zênia e Paula colocaram aqui, uma recuperação muito desigual.